Queridos irmãos, boa noite, paz e graça do Senhor Jesus. Mais uma vez, quero cumprimentar a igreja, em nome da Congregação Cabral, que é muito grato, extremamente grata ao que essa igreja amada tem feito por nós lá. Continue orando por nós, para que Deus possa agora nos providenciar um local, né? Que Deus possa nos abençoar, já está nos abençoando muito. Irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, à nossa pregação no livro de Isaías. Nós vamos abrir agora a palavra de Deus em Isaías 12. Isaías 12 é um capítulo pequeno. Eu vou ler todo o capítulo e os irmãos, de forma reverente, assentados como estão, vão prestar atenção e refletir sobre a palavra que está sendo lida. Isaías 12, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a inerrante palavra de Deus: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi exposta, o teu povo está aqui presente, que o teu Espírito haja, Senhor, por misericórdia de nós, nos dê entendimento, nos faça, Pai amado, viver essa palavra que vamos ouvir, crer nessa palavra que vamos ouvir, e, Pai amado, entender que essa palavra é fonte de vida, água viva sobre nós, o seu Santo Espírito, nos orientando, nos fortalecendo e nos levando a fazer de forma sábia, agradável ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que nós fizéssemos, Deus. Misericórdia te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do nosso sermão é um canto de graça a Deus, porque nos restaurou. Um canto de graça ao nosso Deus, porque Ele nos restaurou. Se você está sentado aqui hoje, e se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tenha plena convicção, renda graças ao Senhor, porque Ele é quem te restaurou, Ele é quem transformou a sua vida. Irmãos, o livro de Isaías, como eu já disse aqui de antemão, em outras pregações pretéritas, é um livro onde Deus traz ao profeta a visão, uma visão de como o povo está, o que Deus pode fazer por ele e como ele vai sair daquela situação que ele entrou com suas próprias mãos. Se o Senhor te restaurou, se nós voltarmos em Isaías 1, eu tenho que colocar o óculos, meu óculos quebrou, viu, irmãos? Agora eu tenho que ficar com esse óculos aqui, levantando. O profeta teve essa visão na época do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E a tradição fala que o profeta provavelmente morreu no reinado de Manassés, filho de Ezequias. E parece que
torturado. O que o profeta vem falar aqui, no comecinho de Isaías? Ele vem falar da condição da nação. O que Deus está falando aqui hoje? Para onde que essa palavra está apontando? Porque ela se aplica hoje a nós. O profeta estava falando aqui da condição daquela nação, naquele contexto, naquele tempo. Mas essa palavra se aplica. A nação do Senhor hoje é a igreja do Senhor, o Israel de Deus, aquele que Ele separou antes da fundação do mundo para socorrer. Qual é a natureza nossa? A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa tendência é pecar. Se não é o braço forte, se não é a destra de Deus, vamos pecar, vamos cair. Mas o que o profeta fala aqui em Isaías? Ele vira para a nação e esclarece para a nação que ela é pecaminosa. Olha, vocês são pecadores, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão desejando fazer da forma que vocês querem as coisas que eu determinei. Estão abandonando como eu orientei vocês a fazer, e vocês agora querem fazer do jeito de vocês. O homem, ele é orgulhoso, egoísta e prepotente. O homem, o ser humano. Vocês já conversaram com alguém que tem muito conhecimento? É claro que tem pessoas diferenciadas. São aquelas que têm quem? O Espírito Santo de Deus. Mas você já conversou, você já teve a oportunidade de conversar com alguém, um incrédulo, um ímpio, ou que detém muito conhecimento, ou que detém muito poder, ou que detém a capacidade de decidir sobre as coisas que estão acontecendo ao redor, e essa pessoa, ela é ímpia, ela não serve ao Senhor? Você vai ver tudo isso que o profeta está falando da nação de Israel. E se você tomar um pouquinho mais de cuidado, e se você buscar um pouquinho mais, olhar para dentro de você, você vai ver que você é assim, que eu sou assim, que nós somos assim. Então o que Deus vem e fala, e o que Deus veio e falou aqui em Isaías? Nação pecaminosa, homens pecadores, se arrependam. Deus não só aponta o pecado, o meu e seu, como Ele também estende a mão e te chama para se reconciliar com Ele. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, ainda que seus pecados sejam uma roupa tão suja, que ninguém consegue lavar, a melhor máquina de lavar não consegue lavar, eu, o Senhor, eu vou tornar essa roupa, essas vestiduras suas brancas, mais brancas do que a neve. Esse é o Senhor. Ele aponta, e Deus vem falando no decorrer de Isaías, Ele vem falando com o povo dele, e no decorrer das pregações aqui, Deus vem falando comigo e com você, porque Deus fala para quem está pregando, e Deus fala para quem está ouvindo. Provavelmente a responsabilidade daquele que prega é maior, porque Deus provavelmente, não, certamente, é maior, porque Deus vai chegar e vai cobrar daquele que Ele colocou no púlpito tudo aquilo que Ele fez com o próprio pulso dEle, com a própria mão dEle, e não como o Senhor assim o determinou. Esse é o homem. O homem é pecador, não reconhece que existe um Deus. Ele pensa que ele resolve todas as coisas sozinhas. Ele pensa que ele respira porque o corpo dele está em plena saúde. Ele pensa coisas e esquece que o Senhor Deus, num estalo de dedo, pode transformar toda alegria, a pseudo-alegria, em tristeza. Num estalo de dedo. Num estalo de dedo, alguém que está sorrindo pode chorar. Irmãos queridos, o profeta Isaías, ele fala do pecado do povo, ele fala do seu pecado, ele fala do meu pecado, mas ele também te apresenta para o povo a promessa de redenção messiânica. Israel
ouve, mas não quer. E na ira de Deus, no capítulo 6 de Isaías, Deus se manifesta ao profeta. O profeta vê a glória de Deus. O profeta reconhece que ele vai morrer porque ele viu o que não podia sustentar as suas vistas. E Deus o livra da morte. E Deus clama para que haja alguém que leve a palavra. E ele se dá a Deus. Ele tem a alegria de se oferecer a Deus para pregar. Só que Deus vira para ele e fala com o profeta: olha, você vai pregar e eu vou ensurdecer o povo. Você vai falar e esse povo não vai entender. E o profeta, desesperado, porque era povo seu, igual o profeta Paulo, o apóstolo Paulo dizia: povo meu e meus irmãos na fé, concidadãos, filhos de Abraão. Mas nem todos são do Senhor. E aí o profeta, desesperado, pergunta: até quando, Deus? Aí Deus responde: até a vinda de Siló, até que o Cristo venha, até que essa cegueira seja retirada dos olhos dos homens. E muitos homens verão a glória de Deus e se prostrarão diante do Senhor. Israel, contudo, Israel fala não. Israel despreza, de acordo com o profeta, as águas mansas de Siloé. Israel se cansa de viver uma vida confortável com Deus e quer viver uma vida de aventura. E Deus se levanta, e Deus fala através do profeta, e Deus fala que, porque aquele povo, ó casa de Davi, não basta cansar o povo, agora queres cansar também o meu Deus? Nessa hora o profeta não fala o nosso Deus, o profeta vira: quer cansar o meu Deus? Pois saiba, casa de Davi, mesmo que você tenha falado não, eu mandarei o Salvador. Eu mandarei o Salvador porque eu sou um Deus que não volto atrás. Independente daqueles que não querem, eu mandarei o Salvador. E Deus, na sua misericórdia, começa a mostrar para o povo o desastre que se aproxima e a salvação, a saída. Sabe o que é isso, irmãos queridos? Deus começa a falar para o povo que Ele vai aplicar o juízo. Sabe o que é isso, irmãos queridos? Deus começa a falar para você e para mim que tudo aquilo que você fizer de errado, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Deus começa a falar que se você se arrepender, apesar de ter que sofrer a disciplina dEle, Ele vai te restaurar, Ele vai te resgatar, Ele vai te deixar mais branco do que a neve. E o profeta começa a mostrar que o juízo vai vir. E ele fala que o juízo vai vir do norte. E qual é esse juízo do norte? Esse juízo do norte é o império assírio, que desce. A palavra de Deus em Isaías, ela é uma poesia, ela é tão contundente, que você lendo, você se estremece, porque ele começa a falar que o pisar das tropas assírias eram como o estalar de árvores sendo derrubadas ao solo. Ele fala que não há muralhas que a pare. Por quê? Porque eles são homens que sobem as muralhas e entram por todas as brechas. A Síria representa o tipo do pecado. O pecado, ele vem de forma a derrubar você, a derrubar o crente, a derrubar o cristão, a destruir a família, a destruir a igreja. E o que ocorre com o pecado? Ele entra em todas as brechas que você deixar. E quais são essas brechas?
não confiar no Senhor dos Exércitos. Não confiar no Senhor dos Exércitos. Não confiar. E o que o Senhor dos Exércitos faz com você que é filho? Porque não pense você que você é filho porque você quis, que você escolheu. Ele te tirou da fila da morte. Ele te tirou da fila do inferno. E mesmo você sendo um horroroso, nós, sendo horrorosos pecadores, Ele nos tirou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu. E por amor, Ele fala, você não é bastardo. Você é filho. Você sabe o que é isso? O Deus Todo-Poderoso te chama de filho. O Deus Todo-Poderoso providencia para você a disciplina necessária, porque nada que o homem fizer vai passar ileso aos olhos do Senhor. De tudo que o homem falar, tudo que o homem fizer, de tudo ele vai prestar contas a Deus. Mas uma das pregações que eu já vi aqui do meu pastor, ele fala que eu vou me envergonhar da lista que vai ser apresentada a mim. Eu vou me envergonhar. Mas eu vou falar, graças te dou, Senhor, porque eu tenho certeza absoluta, vendo essa lista, coisas que eu nem me lembrava, eu não mereceria estar aqui. E é isso que Deus faz agora aqui, no capítulo 12. Deus é minha força e salvação. Então, vou deixar uma perguntinha para a igreja. Irmãos queridos, você tem se lembrado do Senhor? Lembrado que Ele é sua força, seu refúgio, nos seus momentos de tribulação? O que você tem feito nesses momentos de tribulação? A palavra de Deus fala, lembre-se do Senhor, porque Ele é a nossa força, o nosso refúgio, bem presente na tribulação. Não é bem presente na alegria, é bem presente na tribulação. E muitas vezes na tribulação nós deixamos para lá. Não levamos em conta a palavra que Deus nos dá todos os dias na nossa vida. Versículo 1, versículo 2 nos diz o seguinte: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Os teólogos falam que isso aqui é uma poesia, que alguns acreditam que Isaías cantou para o povo, essa poesia, que é um hino de louvor cantado por Isaías e pelo povo que retornou do cativeiro de Judá, da Babilônia. Um hino de louvor, muito semelhante ao hino que Moisés cantou quando o povo atravessou o Mar Vermelho, lá em Êxodo 15, 2. O profeta, aqui ele está agradecendo a Deus. Sabe que contexto aqui que ele está agradecendo a Deus? É num contexto de um ataque terrível do Império Assírio. O Reino do Norte já havia sido levado por 2 vezes, seria levado pela terceira investida, seria totalmente levado. Jerusalém e Judá estava vendo a olhos nus o que estava acontecendo com seus irmãos ao norte. E nesse contexto de destruição e de perigo, depois que o rei da Assíria zomba de Deus e fala que invadir Jerusalém, e fala que invadir Judá é como se invadisse as nações dos deuses. Nesse contexto, Senaqueribe determina que todo o seu exército adentre as terras de Judá e vão derrubando cidades atrás de cidades, e vão tomando cidades e chegam nas muralhas de Jerusalém e abanam um braço, falando que eles não são de nada,
que o Deus deles é um deusinho neste contexto. Neste contexto, o profeta tem e canta, tem essa visão e canta: orarás naquele dia. Que dia? Que dia? No dia da tribulação. Orarás naquele dia. Que dia? No dia da vitória. No dia da vitória, naquele contexto daquele tempo, e no dia da vitória que ainda irá acontecer com a volta do Senhor Jesus. Orarás naquele dia e dirás: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Sabe o que Deus está falando? O profeta está falando que Deus faz? Que Ele vem e disciplina seu povo, sim, que o sofrimento vem, que a tribulação vem, mas que com o advento do nosso Cristo, naquele dia, tudo isso vai passar. Tudo vai ser restaurado na minha vida e na sua vida. Naquele dia a ira será retirada. Naquele dia, a nação será consolada. Israel foi liberto pelo rei Ciro. O rei persa voltou para a terra, reconstruiu os muros, assumiu o seu lugar, recebeu essa graça, esse tempo de paz de Deus. Mas o que aconteceu? Não mudou. Não mudou. Vai ler Zacarias, vai ler Malaquias. Não mudou. São profetas pós-exílicos. Vocês vão ver que Israel não mudou. Questionavam Deus, questionavam as leis de Deus, questionavam tudo o que Deus falava. Perguntavam onde estava aquele Deus que permitiu que eles fossem levados para um cativeiro. Não mudaram. Israel não mudou. Mas naquele dia, aqui o profeta traz, naquele dia, a sua ira se retirou. Lembra de Isaías, capítulo 7, onde o profeta busca o rei Acás e fala para o rei Acás que era para ele pedir a Deus a salvação e ele recusa. E lembra que Isaías, acabei de pregar aqui no início, que Isaías vira e pergunta ao povo se eles não cansam de duvidar de Deus. Vocês lembram disso? Está escrito no livro de Isaías. Como é que é a nossa vida diante de Deus? Sabe essa situação aqui, irmãos? No meio de um conflito, no meio de dor, no meio de dificuldades, sabe essa situação? Se alguém chegar perto de você e falar assim: vamos dar graças a Deus, porque naquele dia, num outro dia que não é esse, Ele vai providenciar a nossa restauração. Irmãos queridos, creio que o grande desafio que nós, Igreja do Senhor, passamos, e o grande desafio que aquele povo passou, é o desafio da fé. É crer que Deus não tem a salvação. Deus é a salvação. Você crê nisso? Deus não tem salvação, Deus é. Ele é a personificação da salvação. Deus não é só a minha salvação, Deus é a nossa salvação. Ele se tornou salvação nossa naquela cruz. Não tem outra situação, que Deus não tem a força, Deus é a minha força. Será que você tem fé suficiente, você crê de forma suficiente, que num momento de tribulação, Deus é a sua força? No momento que você está fraco, Ele te faz forte, porque Ele é a sua força. Irmãos queridos, se Deus não for o eu sou em nossas vidas, se vocês abrirem brechas como aquele povo abriu, para tirar o eu sou e colocar eu, ser humano é que faço, eu que sou, e não o Deus Todo-Poderoso,
Da mesma forma que os exércitos assírios penetraram todas as brechas, vai ter um estrago muito grande na sua vida. Muito grande. Porque eu e você somos pó. A força é o Senhor, o nosso Deus. E quando nós estamos em situações difíceis, quantas pessoas já vi procurar o governador, o prefeito, o deputado, o mais poderoso, o vizinho mais poderoso, o mais aquinhoado. Não que tenha nada contra procurar alguém que possa te ajudar. Aliás, você, quando precisar de ajuda, você tem que procurar quem pode te ajudar. Porque se você procurar alguém que não pode te ajudar, você está trazendo um problemão grande para aquela pessoa que você levou o seu problema, porque ela não pode te ajudar. Ela vai ficar maluca, né? Então, para nós, para vocês, para mim, para nós que somos cristãos verdadeiros, as provações não serão e não podem ser obstáculos que afastam vocês, que nos afastam de Deus, como não foi para o remanescente de Israel ali naquele momento. Tanto é que não foi que ele foi levado junto, ele passou pelas agruras, ele foi prisioneiro, ele foi exilado, mas ele voltou, porque Deus havia prometido à casa de Davi: mesmo que você não queira, eu vou cumprir a palavra que eu te dei. Emanuel virá. Irmãos queridos, para um cristão verdadeiro, os obstáculos vai fazer com que esses cristãos se aproximem mais de Deus. Tiago 1, 2 e 4 nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E o profeta canta. Então, sendo assim, como remanescentes fiéis que nós somos, você sabia que você é um remanescente fiel? Que com todos os problemas que você tem, Deus escolheu você, não foi você que escolheu a Deus, Deus protegeu você, não foi você que se autoprotegeu, Deus é que te tirou do abismo, não foi você que subiu uma escada. Você sabia que nós, os remanescentes fiéis, em todos os tempos e lugares, em todos os tempos e lugares, não poderemos jamais ser separados de Deus? Você sabia disso? O que o profeta está falando aqui: naquele dia, tudo vai se consumar. A questão aqui naquele dia aponta para 3 situações. Naquele dia que o povo foi liberto do cativeiro, naquele dia que Emanuel passar a andar entre os homens, naquele dia que o Senhor voltar em glória para levar a sua igreja. Naquele dia. Grande é o Santo de Israel em nosso meio. Grande é o Santo de Israel em nosso meio. Irmãos, vocês se lembram quando vocês estão passando por situações de humilhação? Qual é a reação de vocês? Vocês se iram? Ou vocês buscam quem pode fortalecê-los para agir em justiça? Irmãos, lembre-se sempre: o Senhor é a nossa força, refúgio bem presente na tribulação. Não é refúgio bem presente na alegria, é na tribulação. E neste mundo tereis alegria, não é isso mesmo? Neste mundo tereis tribulação, e é na tribulação. E por saber que a tribulação vai vir sobre a sua igreja, ele deixa esse recado. Olha o que o profeta fala no versículo 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Vós com alegria não só tirarão água, mas tomarão água viva. Porque essa fonte que vai jorrar água, ela é Cristo Jesus. Essa fonte que vai
trazer vida é Cristo Jesus. Essa fonte que vai trazer alegria, mesmo em situações de dificuldades, mesmo em situações de tristeza, é Cristo Jesus. Estar sorrindo não é sinônimo de estar alegre. As pessoas pensam que se você está sorrindo, você está alegre, mas às vezes você pode estar morto, destruído por dentro. Estar alegre é ter a esperança, é saber que aquele que prometeu é verdadeiro, para não tirar um pingo do i do que ele prometeu. Israel seria restaurado naquele contexto. Eles voltariam para a terra. Eles reconstruiriam os muros, como nós vimos lá em Neemias. Mas aqui, o Senhor está falando de uma alegria muito maior. É que a restauração, a que vai trazer luz ao mundo, naquele dia, essa alegria vai jorrar água viva para que nós possamos tomar e não termos mais sede. Não foi isso que o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana? Dê-me água. Como sendo tu um judeu, como pode me pedir água? Se soubesse quem te pede essa água, tu traria rapidamente. Porque a água que eu estou te pedindo, ela vai matar a sede temporariamente. Mas eu posso te dar uma água que vai fazer você viver eternamente e nunca mais você vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. Deus não está falando aqui do corpo físico, Deus está falando do poder dele de envolver aqueles que ele ama pelo Espírito. E em tudo, Deus vai dar a eles a capacidade de olhar à frente. Mesmo que eu morra, mesmo que eu caia morto, eu sei, Senhor, eu sei para onde eu vou. E essa garantia, ela não pode ser dada por homens. Por isso que o profeta fala para o povo, no meio de uma confusão tremenda, no meio de um ataque terrível, ele fala, naquele dia, preste atenção, naquele dia eu vou dar graças a Deus, porque mesmo vendo toda essa catástrofe que está acontecendo, eu sei que tem restauração para mim. Irmão querido, água é símbolo vivo do Espírito. Água. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37, 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Sabe o que Jesus está falando? Que todo o sacrifício que ele deu foi para te dar água viva, para te dar a resistência necessária, não resistência para o corpo, não resistência para o entendimento de homens ímpios, a resistência necessária para saber que eles não podem nada contra o povo de Deus. Nada. O povo de Deus é do Senhor. E o Senhor questiona: quem pode te separar de Deus? Naquele dia, já lá no Antigo Testamento, essas águas vivas estavam relacionadas à salvação de uma vida em terras áridas. A água era de grande valor naquele contexto. Por quê? Era seca. A água era de grande valor. As pessoas tinham a água como uma situação de preservação da vida. Sem a água, a vida não seria preservada. O próprio apóstolo Paulo fala que quando Abraão expulsou Agar do acampamento, né? O que Deus ofereceu para Agar? Água, promessa de vida, para ela e para o filho dela. Então, até para os ímpios, Deus não dá salvação, mas oferece promessa de vida. Quantas vezes você olha uma pessoa, né? Você é um Asaf da vida, vira e fala assim: nossa, que a pessoa, como é que pode, Deus?
Ela está tendo aqui o que ela quer, o que os braços dela conquistou. Mas ela não tem o que Deus dá de graça, a salvação. A salvação. Irmãos queridos, Jesus nasceu, viveu entre nós. E isso está sendo pregado aqui, que Ele viria e nasceria. E que nesses dias, todas as nações, está no capítulo 11, se voltaria para o Monte Sião. Não o Monte Sião físico, mas a presença de Cristo no alto, o estandarte, bandeira para todos os homens, para todas as nações, mas para a salvação apenas de alguns. Porque da mesma forma que muitos creram, muitos também não crerão. Por fim, o nosso Deus nos fala que nós devemos jubilar, nós devemos cantar, nós devemos glorificar. Sabe quando você abaixa a cabeça e começa a reclamar da sua vida? Você crente, será que você lembra que você é salvo? Que existe esperança para você? Que em Cristo não existe uma condição de retorno para o inferno? Que Ele vai cuidar de você, que Ele vai disciplinar você e que Ele vai sempre andar com você? Acredito até naquela poesia que tem que Ele até vai te carregar em momentos. Não só andar, Ele vai te carregar. Que toda a terra saiba, o nosso Deus é excelso. Vamos lembrar mais uma vez de um fato? Lembrem-se sempre, o Senhor é a nossa força, refúgio bem presente na tribulação. Você vai, essa semana, caminhar com o Salmo 46. Vai caminhar. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu refúgio, presente em todos os momentos de dificuldades da minha vida. Porque os momentos de alegria eu já tenho com Ele. Eu sou dele, Ele me amou. Você é dele, Ele te amou. Essa é a alegria do crente. Cristo me amou. Versículo 4, versículos 5 e 6 nos diz: direis naquele dia, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibam isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Proclamar as obras de Deus, as obras do Senhor entre todas as nações, para que todos saibam o que Ele fez, era dever de quem? Da nação de Israel. E eles fizeram? Não fizeram. Não fizeram. A igreja vai fazer. Você faz isso? Você tem misericórdia de ver alguém ir para o inferno? Você olha para alguém perdido na rua? Eu fui falar de Jesus para uma senhora, onde eu fui, e ela simplesmente saiu de perto de mim. E eu continuei sentado com minha esposa. Nesse momento ela volta chorando, entristecida. Deixa eu falar um pouquinho com o Senhor, deixa eu falar um pouquinho. E eu fui ouvi-la. Nenhuma igreja na cidade de Lisboa. Fui falar com um angolano sobre Jesus, sabe o que ele fez? É assim. Você tem misericórdia. Você tem que falar. Aquele povo que seria levado para o cativeiro,
aquele povo que seria espalhado sobre a terra. Isaías está falando, vocês vão ter que falar dessa alegria, vocês vão ter que falar dessa esperança, vocês vão ter que falar que o nosso Deus é que faz coisas grandes. Mesmo ali, naquela tribulação, naquele cativeiro, vocês vão ter que jubilar. Ó habitante de Sião, porque é de vocês, é através de vocês que vem o Santo de Israel. Eles falaram? Acredito que os remanescentes sim. Tanto é que a palavra chegou até nós. Eles foram espalhados e a palavra chegou. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. E sabe a maior coisa grandiosa que Deus fez? É te salvar e me salvar. Nós caminhamos para a morte, irmãos queridos. Jovens, quem tem menos de 20 anos, nós caminhamos para a morte. Mas existe uma esperança latente nos que creem no Senhor Jesus. A alegria daquele dia que o profeta está falando aqui. A esperança. Eu vou ser do Senhor. Não tenho medo da morte. Fico às vezes perturbado um pouquinho, mas eu não tenho medo dela. É isso. Falar das coisas grandes do Senhor. Lembrar das maravilhas. Sabe o que o profeta estava pedindo para aquele povo? Vocês estão sendo levados para o cativeiro, a guerra está aqui, mas vocês esqueceram do Mar Vermelho, vocês esqueceram de um Deus que levou e atravessou vocês no Mar Vermelho. E para nós hoje Deus pergunta, vocês esqueceram da morte na cruz? Vocês esqueceram que um sangue foi jorrado, um sangue de inocente foi jorrado? Cantai louvores ao Senhor porque fez coisas maravilhosas. Saiba-se isso em toda a terra. Isaías 12, 5. Coisas grandiosas relembram suas maravilhas no Mar Vermelho, na libertação do seu povo, na libertação do ataque assírio. Nós vamos ver um pouco mais à frente que Deus manda um anjo da morte destruir um exército inteiro. Sabe por quê? É porque Judá, Jerusalém era a coisa maravilhosa, não. Sabe como que Jeremias chama Jerusalém? De prostituta. Sabe o que Deus fala? Que deu carta de divórcio para Jerusalém, que ela seria destruída. É porque Deus deu a sua palavra, que Ele te salvaria, antes dEle criar o mundo. Não foi porque Ele sabia que você ia fazer alguma obra, alguma coisa, não, é porque Ele quis. E se alguém te perguntar, você vai falar, não sei, porque eu merecia morrer? Não sei. Naquele dia cantaremos louvores ao nosso Redentor, confiaremos nele e não temeremos o mal ou o inimigo. Seremos totalmente convencidos no poder do Espírito Santo de que a salvação é estabelecida para nós em Deus. Esse é um fundamento sólido, esse é um fundamento de confiança, esse é o melhor remédio para acalmar os medos. O mundo está cheio de medo, eu estou vendo notícias, Israel foi atacado, Israel foi aquilo, Israel é relógio do mundo. Ei, sai dessa, meu amigo. A redenção é em Cristo Jesus. E se você é um servo de Deus, crê no Senhor Jesus, que exploda o mundo. Que naquele dia está garantido para você. Tudo que Israel tinha que fazer como nação, Isaías está falando aqui, eles já fizeram. Tem mais nada para eles fazerem, eles tinham que trazer o Cristo, eles já trouxeram. Agora é a igreja que caminha com Deus. Os remanescentes de Israel e os remanescentes ímpios. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a confiança que nós temos que ter em um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, desde quando o mundo iniciou, até o dia que Ele resolver terminar com essa história. Até o dia. Então, para alcançarmos a estatura dessa maturidade espiritual, Igreja do Senhor, torna-se necessário a nós
a salvadora disciplina de Deus. O que estava acontecendo com o povo de Israel, do capítulo 1 até o capítulo 12, até o capítulo 11, era Deus trazendo justiça e trazendo caminho, justiça e caminho, disciplina e caminho, disciplina e caminho. E agora, no capítulo 12, o que o profeta faz? Ele vê a promessa, ele sabe que ela vai vir, então ele dá glórias a Deus. Ele fala para Deus: eu sei que o Senhor está nos castigando, eu sei que o Senhor está nos punindo, mas eu sei que é para que haja esperança no meu coração. Então, se você está pecando, meu irmão, minha irmã, se você está andando por caminhos tortos, lembre-se, se você não é um bastardo, você está sendo tratado. Você está sendo tratado. Concluindo, irmãos, o servo de Deus precisa de tribulação, viu, irmãos? Não é difícil de falar isso, né? Mas o servo de Deus precisa de tribulação. Se está tudo muito bem na sua vida, águas mansas, dobra o joelho seu, fala: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, para que possamos entender que a confiança em tempo difícil não vem de nós, nós temos que acreditar que um dia Deus estabeleceu o estandarte glorioso dele, Cristo Jesus, e o levantou sobre o monte, e que sangue foi vertido naquele dia, para que você e eu fôssemos salvos. E naquele dia, no dia que o Senhor voltar, nós vamos nos encontrar com Ele, e nós vamos poder olhar para Cristo e ver que nós somos parecidos com Ele. Parecidos com Ele. Vamos aplicar, irmãos? Como igreja do Senhor, você tem que orar, vigiar em todo tempo e lugar. E você tem que viver uma vida onde você demonstre para as pessoas que o Senhor Jesus te resgatou da morte. Você está entendendo? Você não precisa parar e ajoelhar para orar. Você está andando dentro do ônibus, vai orando. Você está fazendo as coisas, vai orando. Viu alguma coisa difícil, clama a Deus. Nós temos que criar, não é hábito, nós temos que criar essa confiança de que se nós fizermos isso, Deus vai agir. A igreja, mesmo diante de tribulações e assolações, tem que confiar no Senhor, tem que se sentir segura sob a sua proteção. Se você estiver no avião, o avião começar a cair, no meio do Oceano Atlântico, o que você vai fazer? Eu falei a Deus, eu queria, Deus, que o Senhor me fizesse dar um grito assim: povo, converta ao Senhor, né? Mas na maioria das vezes eu tenho certeza que nós vamos começar a gritar, entrar numa polvorosa, e se tiver que sair de dentro do avião, a gente vai passar por cima da cabeça de todo mundo que está machucado na frente. Mas se você tiver esperança, sabe o que o Espírito vai fazer? Ele vai te trazer paz nesse momento, mesmo que você tenha conhecimento que a situação não está fácil. A igreja de Cristo, naquele dia, invocará o nome do Senhor, e toda a terra saberá e olhará para nós, e saberá que nós realmente éramos os eleitos. Toda a terra. Toda a terra. Nesse tempo de dificuldades e luta, irmãos queridos, tempo de dificuldade e lutas, viu, irmãos? O Brasil não vai ficar fácil, não. Tempos de dificuldade e lutas. Tempos de dificuldade e lutas em todo o mundo. Nesses tempos de dificuldade e lutas, a igreja de Cristo sabe e deve saber e deve entender que ela pode confiar nas promessas do Senhor, porque Ele ressuscitou e vive. Que Deus seja louvado.
passar a palavra para o reverendo Giovan, para que ele possa orar por nós, impetrar a bênção.